Bom, e aí vamos ao que realmente interessa, vamos começar essa batalha aqui. E a nossa ideia agora é conversar um pouquinho, tanto do filme, como também do que o tarô vai falar para essas atrizes, né, nesse momento. Então vamos lá. Você quer falar um pouco do que você tirou para o Oscar, Gilmora? Quais foram os arcanos que você tirou para o Oscar? Quais os arcanos hoje poderiam representar essa energia do Oscar hoje, né? E aí a carta que veio na frente foi a carta do enforcado, a carta do dependurado. O enforcado, ele vai estar falando, né, que vão ter pessoas que vão ficar de fora. Fala também de uma certa energia do próprio Oscar de estagnação, de não há mudanças. E do outro lado, eu tenho a carta do Hierofante, do Papa, que fala de tradição, fala de especialistas, né? Então a gente tem aí todo o Oscar, todo o cinema, né, que conta com uma equipe técnica, com atores, com diretores. Então, a carta do Papa, ela fala muito disso, dessa energia de você ser um especialista, de não gostar de mudança. Então, o Oscar tem uma posição, uma postura meio estável, né, estática, prefere estar naquilo que conhece. Né? O Papa gosta da tradição, do que é tradicional, então vai seguir os protocolos, vai seguir o raciocínio que sempre foi o mais usado. A academia não vai ficar fora do seu próprio padrão. Não tem, Suzana? Conta pra gente aí um pouco. Você acha que tem um padrão dentro desse olhar da academia, do Oscar? Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem na vida é quebrar padrão, né? Mas é necessário, e é necessário também que as instituições façam isso. Então, o que a gente está vendo, por exemplo, que a gente viu com o Globo de Ouro esse ano foi que não teve nem transmissão, né? Porque justamente assim, o Globo de Ouro ele não olhou para o mundo e para as demandas, né, que estavam acontecendo não só na indústria cinematográfica, mas a indústria cinematográfica enquanto produtora de uma arte, a arte enquanto representativa daquilo que a sociedade está pedindo, né, ela tem que ir se atualizando. O Globo de Ouro, enquanto instituição, né, ela não se atualizou. O que houve? Um boicote. Então, assim, eu acho que tem um padrão aqui, voltando para a tua pergunta, tem um padrão aqui no Oscar, né, que é essa premiação e essa visão de mundo, como o Caio estava explicando, né? Também a votação e tudo mais acaba ficando ali mais na zona de conforto, muito embora a gente tenha tido Parasita há 2 anos, que quebrou também esse paradigma, sinalizando que a mudança nos votantes, né? Com votantes mais diversos e com uma renovação do corpo de votantes e tudo mais, a gente tenha mais pessoas com visões de mundo diferentes, vindo de outros lugares, para justamente olhar para filmes que antes eram desprezados. Então, Parasita sinalizou isso. Eu acho que a gente tem um padrão, mas o que a gente está sentindo estamos olhando para as mudanças, porque eu acho que quem faz parte da indústria cinematográfica, que são justamente os votantes, né, quem vota no Oscar são atores, diretores, produtores e tudo mais, a própria galera votando nela mesma, tá demandando esse tipo de mudança, né, tá sinalizando que isso é preciso, inclusive com a arte que está sendo feita. Então, a gente torce para que esse padrão seja mais maleável, para que a gente possa inovar, para que a gente possa sair daquele lugar, né, de só agradar e sim premiar azarões, que não são azarões, mas são olhares diferentes, né, de mundo que estão surgindo. Então, eu acho que isso vai muito assim, ao encontro da minha visão com o meu trabalho, né, trazer o cinema enquanto esse lugar de olhar o mundo de uma maneira diferente. Pode não ser o seu olhar, pode não ser aquilo que você concorda, mas é o olhar do outro e, portanto, é muito válido, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o Oscar tem tido essa preocupação. Então, tem um padrão, mas está apresentando uma flexibilidade, inclusive, para recolocar, né, reconquistar a audiência que foi perdida. Então, tem aqui uma coisa da grana também, que fala alto, né? Vai fazer, né? Porque, assim, pelo tarô, quando a gente soma o número 12 com o número 5, a gente consegue a estrela. E a carta da estrela significa exatamente esse brilho, esse glamour, a audiência, né? O recuperar um lugar de carinho, um lugar de encanto que talvez tenha sido perdido ao longo do trajeto.
Então, mesmo essa proposta do dependurado, inclusive assim, para quem quer ver uma cena maravilhosa, né, ligada ao Oscar de novo, dentro do Beco do Pesadelo, você tem uma cena, na verdade duas, né, com o tarô, mas uma é exclusiva do personagem principal, e é onde ele exatamente ele tira o dependurado virado ao contrário, quando ele está festejando, ele está bem, ele está bacana, ele ainda pode sair para o outro lado, então não é uma carta tão difícil de falar das dificuldades e das superações, e ele vai lá e fala, não, eu só vou inverter, colocar essa carta direito e fica tudo bem. E é quando ele mostra para aquela que foi, né, digamos assim, uma professora, uma mestra no começo, ele deixa claro que ele já traçou o destino dele, que vai ser de sacrifício no final da história. Então aqui, para quem é tarólogo, foi um momento, para mim, muito, muito saboroso de saber que dentro do enredo da escolha das cartas já estava uma escolha do tipo, pois é, vai ser difícil. E o dependurado é bem isso, né? Pois é, vai ser difícil, pois é, foi difícil chegar até aqui. O Oscar chegar até aqui é um grande sacrifício, é um sacro ofício, muito esforço, muita gente sempre estando lá, manter, né? Então tem um lugar de paixão, tem um lugar de amor, tem um lugar de ódio, tem vários lugares aí, mas isso tem que ser mantido porque ainda é um lugar que todo mundo encontra referência inclusive para tudo que de simbólico o cinema traz para dentro do universo humano e o quanto isso é terapêutico ou revelador, né, que é o trabalho da Suzana, né, no sentido de ter sido o olhar dela, de trazer o quanto isso pode entrar para dentro e mover coisas, que é a mesma coisa que o tarô faz, ele entra para dentro com um símbolo, com uma imagem, né? E isso move coisas dentro do nosso inconsciente, do nosso consciente, do nosso dia a dia, da nossa vida comum. E aí a gente tem as melhores atrizes. A gente já meio que colocou para diante a conversa de quem seriam as figuras, mas eu vou estar apresentando então a Jessica Chastain, né, Os Olhos de Tammy Faye, Olivia Colman, A Filha Perdida, Penélope Cruz, Mães Paralelas, Nicole Kidman, Apresentando os Ricardos e Kristen Stewart em Spencer. Eu assisti todos, né, e diria que assim, é um páreo não muito difícil, mas são todas muito boas nesses papéis, nesses filmes em que estão. Algumas eu acho que nem tanto, já fizeram coisas melhores e outras são muito surpreendentes aonde estão, que é um pouco do que a própria Suzana falou. Mas isso é o que a gente olhando, né, a gente acaba acreditando. Então, uma das coisas que a gente trouxe para a nossa conversa, na pauta da conversa, quer colocar alguma coisa aqui, Gil, Suzana, enquanto eu vou... Não, eu só queria, voltando à carta que está regendo o Oscar hoje, né, a gente tá tendo de um lado o enforcado, né, o dependurado, e do outro lado esse hierofante, né, mostrando essa tradição e como que ele está numa posição de auto-sacrifício, e do momento, como a Suzana falou, precisa sair dessa estagnação, dessa posição, tem que abrir, tem que dar oportunidade, quebra de paradigma, não se pegar tanto a essa tradição e mostrar, né, para o mundo todo do cinema, né, que pode fazer um cinema bacana, falando da diversidade, falando de assuntos e temas importantes, né, sendo mais maleável também, como a Suzana falou, né? Isso, mas vai continuar sendo um show glorioso, diz a estrela. Deus ainda é dourado, ainda é desejado, ainda é esperado, sabe? Então ele tem um lugar meio cativo no inconsciente coletivo desse planeta. Né? Tem um lugar bem mais marcante, né? Difícil, ele perdeu, mas ele consegue, né, se recolocar. Isso eu acho também bem importante com a bem bacana também. Da estrela. Melhor atriz, então, para Jessica Chastain, Os Olhos de Tammy Faye. Quem não assistiu, assista. O trabalho é bacana. Eu gostei. O que você acha desse em específico, Su? Então, eu gosto muito, assim, eu acho que vale muito a pena para conhecer ela como essa personagem também, né? Eu acho que traz para a gente um registro super interessante enquanto pessoa, assim, esse cinema que é biográfico, a gente falou disso, né? Tá faltando o roteiro original, não tá, não sei o quê, mas são personalidades que a gente não tem, mesmo a Nicole Kidman também, né? Trazendo o Show Lucy,
I Love Lucy, também é muito interessante vir esse registro de pessoas que fizeram a diferença dentro do que elas faziam. Então, eu gosto muito do filme também. Eu acho que... ela é uma atriz realmente muito camaleoa, né? A Jessica Chastain ficou incrível. A maquiagem. Saiu muito na mídia, foi toda essa questão da maquiagem, que talvez até eles ganhem, né, nesse quesito. A própria Jéssica comenta que ela ficou queimada nas laterais do rosto para estar fazendo, né, essa aplicação dessa maquiagem para ficar mais parecida com a cantora de música gospel, né? Então foi um grande desafio, né? Você tem que ficar horas com aquela maquiagem e tudo. Então é um desafio também como atriz e como pessoa, né? Então é muito forte. Tem muito dessa questão também, né? Da transformação, de assumir essa mulher de uma forma tão forte, né? Mudando até a sua própria fisionomia. Bom, aqui pelo meu universo do tarô, com os dados, né, a gente tem 2 cartas para poder falar sobre elas. Então, uma das cartas vai ser o Arcano do Carro. Né? Aqui a gente tem uma presença muito forte de vitória, né, de destemor, de coragem. Então, um dos títulos que a Jessica Chastain pode levar é esse sentido de vitoriosa. Eu não sei se ela realmente vai ser, porque existe um golpe de sorte, só se ela tiver muita sorte, porque tem junto com o 3 ali uma roda da fortuna. Se ela tiver muita sorte, ela pode ser uma quebra de protocolo, vamos assim dizer, né? Só se ela tiver muita sorte. De qualquer forma, ela continua sendo estrela, ela continua sendo lembrada, é um papel bem importante para ela, para o trabalho dela, né, que vai contar pontos no que vier também para diante, para o futuro. Tá? Dentro dos arcanos menores, Fernanda, eu tirei agora aqui a Rainha de Paus, né, que mostra bem essa posição dela, dessa força do papel dessa mulher, né, forte. Então, também é uma carta bem positiva que colabora também com essa participação dela entre as 5 candidatas ao Oscar. Aí a gente tem Olivia Colman. Olivia Colman, vamos fechar aqui uma conversa, abrir outra. Né? Olivia Colman com A Filha Perdida. Cara, o filme difícil de não assistir e o filme difícil de lidar com todas as emoções que estão colocadas sobre o arquétipo mãe. Vamos colocar assim? Maternidade, mãe, fiz certo, fiz errado. As discussões, foi um filme que realmente eu precisei de alguns tempos, eu saí para andar, eu voltei, não é? Sabe assim, aquele filme que realmente vai cavar lá embaixo, e ela está fazendo um papel belíssimo. Belíssimo, nesse, profundo. Em específico, profundo, muito bonito, né? Nossa, te mexe contigo, mexe com esse lugar humano, inclusive com esse filme que fica com cara de muito humano, de muito simples, dessa praia, desse lugar, enfim. É um filme que mexeu bastante comigo, claro, imagino que com todas as mulheres mexeria pelas questões que traz, né, pela discussão que traz. Então não tem como você passar pelo Filha Perdida e dizer, não tenho nada a ver com isso, não sei, sei lá. Né? Mas é curioso, né, Fernanda? Porque assim, eu também usei esse filme para discutir, né, nos grupos, e as pessoas têm uma reação assim, nossa, mas essa mulher é maluca, imagina, esconder a boneca, imagina, que eu fiquei com muita raiva, não tem nada a ver, ela é uma mãe desnaturada. Eu falei, gente, calma. Né? Por que está incomodando tanto? Olha que curioso. Olha que maravilhoso. Então, é um filme... Susana, eu te pergunto, por que ela pegou a boneca, na tua opinião? Então, na minha opinião, é assim, nasce uma menina, você faz o quê, Gil? Você dá para ela um vestido e uma boneca. Você diz para ela assim, logo que ela nasce, olha, vai ali exercitando a sua maternidade, vai aprendendo a fazer comidinha, a pôr para dormir, a trocar a roupa, a cuidar, porque você está fadada a ser mãe. Eu sou mãe, e eu, Suzana, sou mãe, e eu sempre quis ser mãe. Então, assim, eu não estou vestindo a carapuça, mas eu estou, talvez, olhando por um lado, assim, de fora. O que é a boneca? A boneca é esse símbolo máximo dessa imposição social de que uma mulher nasce, a menina ali, recém-nascida, ela já precisa usar vestido e precisa brincar de boneca.
Porque se ela disser, eu não quero brincar de boneca, eu quero brincar de carrinho, é um forrobodó. Né? Então, é uma imposição social que vem lá de trás, e o que a filha perdida traz é essa discussão. Juro, ninguém perguntou para a menina se ela queria. Então, a personagem. E você, assim, eu falo assim, a Olivia Colman, o papel dela é de uma mulher de, sei lá, quase 50 anos, talvez, minha idade, acho que é 48 que ela tem ali no filme. Bom, minha idade, eu tenho 52, tá tudo bem. Que está absolutamente resolvida, ela vai para a Grécia, ela tira férias, ela está feliz, ela está resolvida, mas olha o tamanho da ferida, olha o tamanho da cicatriz, olha como é forte essa imposição. Basta aparecer na praia, a hora que ela está ali feliz, corrigindo, lendo o livro dela intelectual, uma mãe brincando com uma menina e uma boneca, essa ferida se abre dentro dela de uma maneira tão visceral que é incontrolável. E ela não consegue controlar a ponto de ela ser sádica, né? E ver aquela família, fazer aquela família sofrer, fazer aquela menina chorar, esconder a boneca e depois simplesmente dizer: olha, tá aqui, eu escondi. Né? Então, assim, isso faz muito sentido se a gente pensa na força que tem essa imposição social e familiar de você precisa ser mãe, né? E assim, ela como uma mulher intelectual, uma mulher preparada, uma mulher profissional, mesmo assim, vem essa coisa lá de dentro que não deixa ela controlar, o racional dela vai pro ralo e vem aquele emocional, e ela entra nesse jogo, ela se rende a esse jogo. Ela precisa chegar realmente no fundo do poço de novo, conseguir olhar para tudo aquilo e cai naquela última cena que ela cai ali, que ela desmaia, como se fosse uma catarse mesmo, para ela respirar e ufa, me livrei disso de novo, começar de novo a minha jornada. Mas isso está dentro dela. É um pouco aquela coisa, a gente as experiências que a gente vive. As escolhas que a gente faz, né? Isso, as escolhas que a gente faz. E aí eu entro mais numa coisa assim que eu me apaixono nesse filme. Ou não, né? Porque é muito bonito ela mostrar ela jovem, consciente ou não do que ela fez. Ela era tão moça quanto a filha era jovem, né? Era pequena. Então, como as duas reagem à boneca, a filha que ganha a boneca que um dia ela ganhou, aonde vai parar essa boneca? Então, assim, essa é uma discussão bárbara, maravilhosa, sobre uma força de manutenção, de arquétipo, né? De padrão, de né? postura, de padrão. É difícil fazer a escolha, é difícil fazer a escolha desse lugar, né? Porque tudo tem consequências, né? Se colocando no lugar dessas filhas, né, que não tiveram a mãe de uma forma tradicional, né? Como seria? Uma mãe jovem, né? Maravilhosa também, então aí no seu lugar. Vai depender do sentido de tudo, mas o que eu vejo é muito difícil fazer essa escolha por você, egoísta, né? Para a mãe, geralmente para o arquétipo da mãe. E aí mostra esse outro lado, né? Mostra esse outro lado e essa experiência dessa mulher, né? De viver essa vida. Que Olivia Colman, pelo meu tarô, pelo menos, né, pelos dados, a gente tem uma carta da Torre, então que traz uma energia bem difícil, né, para esse momento dela como sendo a melhor atriz. Só se houver uma briga ou houver uma coisa muito atípica, né? Normalmente, quando a torre aparece, eu estava lendo um excerto dizendo é a casa de Deus, né? A Torre de Babel, é onde todo mundo se desentende, é onde talvez ela suscitou no papel dela tanta discussão, vai pegar em coisas tão profundas que acabe sendo o próprio tiro no pé, né? Torna difícil a aceitação ou o olhar do filme, o olhar para ela. Então, assim, dá uma série de emoções quando você vai passando o filme. Falo como mulher, tem momentos que você a ama, tem momentos que você a odeia, tem momentos que você está criticando. Então, assim, difícil, né, ser a melhor atriz, assim. Eu acho. Fernanda, qual foi a outra carta que você tirou? Você tirou a Torre? Então, a Torre e a Sacerdotisa. Né? O que vai dar é um mistério, mas assim, fica muito para offside, fica muito para fora, dá uma sensação de que ela tem uma dificuldade muito grande para estar atingindo esse objetivo nesse momento, né? Porque a sacerdotisa fica em silêncio, agradece pelo exercido, agradece pelo que foi feito,
né? Então ela deve estar muito orgulhosa do papel e do trabalho que ela fez. Ela deve estar muito orgulhosa e satisfeita de toda a crítica e de tudo que suscitou, né? Mas isso ainda não vai, talvez, dar o brilho necessário, inclusive porque termina, né, 16 com mais 2 dá 18, né? E aí temos a Lua, que é um outro arcano que dá nebulosidade, fica confuso. Então o próprio público possivelmente sentiu muita confusão em eleger ela e o papel e o próprio filme, sabe? Tem um lugar difícil aí. Então acho que é um filme muito, muito importante nesse sentido. E aí vem mais um filmão, né? Na minha opinião, eu esperava até menos, eu sou sincera em dizer, eu me senti surpreendida pelo filme, né, ao assisti-lo, porque o Almodóvar consegue fazer, como a própria Suzana colocou, um link, tirando o lugar da maternidade, tirando o lugar da diversidade sexual, tirando esse lugar, ele vai entrar com algo que a gente tem muito pouco, talvez, para poder... que é a questão para mim, que é a cena final, que é a cena final nos olhos da Nenê, né, que é a questão mesmo das pessoas desaparecidas, né, de tudo que aconteceu ou sucedeu dentro da linhagem dos avós, bisavós, ainda tão presente na vida atual, né, dos espanhóis, com o que houve durante a guerra e do quanto ainda tem pessoas procurando pelos seus entes queridos, como lá no Chile, isso sempre vai me lembrar, na Praça de Maio, sempre vai me lembrar esse lugar de que eu não desisto de lembrar ao mundo de que houve um movimento, né, também tão hediondo quanto em outro que ficou famoso, e aqui ninguém fala, ninguém acaba discutindo isso ou trazendo isso para a pauta. E ele trouxe isso de um jeito como pano de fundo, e ao mesmo tempo é um pano de fundo que é o pano do pai, né? E tem uma série de coisas, inclusive sistêmicas, nesse filme, muito interessantes, né? Acaba sendo muito bom. Ela trabalha maravilhosamente bem, mas não está sozinha, o elenco todo, na minha opinião, trabalha muitíssimo bem. Então, outro filme que toca muitas zonas de contato, né, ligadas a padrões, à sociedade e também a esse lugar de reverência à ancestralidade e a todos aqueles que desapareceram e não tiveram o seu lugar honrado, né? É interessante falar da maternidade latina, né? A gente acabou de falar de um filme de uma maternidade americana, de uma maternidade de um povo que tem uma outra cabeça, que as mulheres têm uma outra cabeça, e meio que a latina, ela ainda é uma mulher muito fiel a esse papel de mãe, né? Ela tem essa coisa, né, do elo do cordão umbilical, né? O que você acha, Suzana? Sem dúvida, e é uma coisa que a gente falou antes, acho que foi até o Caio que comentou, né, o quanto Almodóvar conhece esse universo feminino, né? Ele conhece a mulher, né? Ele conhece, e essa relação entre não só a mulher, mas entre as mulheres, como se dá isso? Então é uma dança ali que ele vai compondo nos filmes dele, né? A gente pegar aí a filmografia dele, ele vai desenvolvendo isso realmente com um olhar único, né? Não tem ninguém que faz isso como ele faz. Então eu acho que aqui, de novo, ele imprime isso, ele foi, né, um diretor que foi criado entre mulheres, né, tias e tudo mais, então ele realmente conhece isso muito bem. Eu adoro esse filme também, eu sou super fã de Almodóvar, eu acho que ele chegou num lugar da carreira dele com Dor e Glória, né, que quando ele fez 70 anos, de uma maturidade, assim, impressionante, né? A gente eu divido a carreira do Almodóvar em 3 fases, aquela fase mais irreverente dele que choca, depois tem aquele miolo, né, que é uma fase que ele tinha ali mais 50 e poucos anos, que já é um outro olhar para a vida, que é o Fale com Ela, Tudo Sobre Minha Mãe, Volver, que é essa trilogia, que não é trilogia, mas eu chamo de trilogia, porque para mim um está amarrado no outro, enquanto linha narrativa, né, enquanto olhar para o mundo. E depois ele tem o Dor e Glória, que mostra, né, que não é biográfico, ele inclusive estava em Veneza, eu estava lá no festival, e as pessoas os jornalistas perguntaram, escuta, mas é biográfico, Dor e Glória? E ele falava assim, olha, mas que diferença faz? Porque a gente, na verdade, o que a gente faz? A gente faz uma representação da nossa vida, então a gente inventa a nossa vida também, né? E esse filme, então, aqui, tudo isso para dizer que eu acho Mães Paralelas uma sequência dessa maturidade, né?
onde ele vai imprimir essa preocupação da ancestralidade, como você falou, intergeracional, né? Então a gente vê ali a menina, a gente vê a Penélope com essa faixa etária nossa, a gente vê as senhoras mais velhas, a gente vê essa importância da sequência, essa importância de dar sequência para aquilo que a gente recebe, transmissão, né? Das relações. A sequência da mulher para outra, como é diferente, a dificuldade de novo. É muito bom. É muito bonito. Então, bom, acho que é isso. Pelo tarô, é uma carta 11, a carta da força. Então, é um filme que está com força, né? Que está gerando uma tensão no ar, que está gerando um certo olhar. Então, ele vem com força, vem com algo de muito especial e vem com muitas falas. É como se ele tivesse uma capacidade de comunicação ampla. Talvez seja alguém, ela esteja nesse lugar como melhor atriz, né, com muito mais força do que ela imagina, inclusive. Né? Então, nessa indicação, me dá até um pouco de sensação de que talvez ela não esperasse a indicação nesse momento, não com esse filme. Né? Como se isso pudesse ter sido já em outros momentos. E nesse momento, né, essa personagem ganha força, ganha um lugar importante dentro do Oscar de hoje. Nos arcanos menores, a gente tem o 3 de ouros, que fala justamente de um trabalho bem feito, de um trabalho que está sendo apreciado, né, falando que existem outras pessoas admirando o trabalho e que se envolveram para o trabalho ficar de forma eficiente. Então, uma carta bem favorável também, fala do ouros, de terra, de dinheiro, né, de ser um filme que deve estar produzindo tem muita coisa boa, uma boa coisa boa, né? Então, a gente segue. Né? Já falamos aqui da Penélope, eu acabei me perdendo aqui. Essa cena é maravilhosa, né? É uma cena impactante do filme. Crianças nascendo. Né? Então, o que a gente teve pelo tarô, a carta da força, é uma indicação que vem com muita força, possivelmente tenha sido elogiada e gostada por muita gente, trazendo para o Oscar, então, esse lugar especial para Penélope Cruz. No caso da Nicole Kidman, apresentando os Ricardos, né, realmente eu estou com ele ainda, né, na minha retina, por conta de tê-lo assistido ontem. Enfim, eu tenho vários momentos no sim, vários momentos no talvez. Algumas coisas para mim talvez não tenham ficado tão excelentes. Agora, adorei por ter essa cena que o Gil, inclusive, trouxe, maravilhosa, né? Ela tinha uma habilidade de percepção, ela como Lucille Ball, que a Nicole Kidman talvez resgate aqui, né, dentro do filme, coisas de uma mulher fora do seu tempo, né? Ela tinha o timing da comédia na cabeça, ou do script na cabeça. Sabe o que me passou pela cabeça na comparação da Lucille Ball para um personagem brasileiro? Hebe Camargo. Uma mulher muito, como a Hebe foi uma mulher de comunicação, inteligente, ela sacava tudo, os programas dela, ela era grande. Isso, de sacar então, assim, coisas. A Lucille Ball era isso para os americanos, né? Uma mulher amada, respeitada, inteligente, marketing. Você vê que ela marca. Daquele programa, isso. Né? Não, ela fica marcando e eu achei lindo eles colocarem em preto e branco que ela via as cenas antecipadamente. Achei maravilhoso ter os três fazendo ali, né, um reporte de que essa foi a história que eles viveram, né, no sentido documentário. Então tem algumas coisas muito especiais. E falavam que a Lucille Ball, ela tinha um roteiro para seguir, ela mudava tudo, ela tinha um feeling na hora e ela ia e fazia diferente, o pessoal ficava doido. Eu tô falando, maravilhoso isso, né? Ela tinha o dom do repente. Uma mulher à frente do seu tempo, né? Realmente. Vanguardista, né? Eu assim, eu não conhecia o I Love Lucy, né? Não foi uma coisa que eu acompanhei. Então, assim, de novo, eu acho que o cinema trazendo essa oportunidade da gente conhecer essas pessoas que fizeram a diferença ali. E ela, como uma mulher da comunicação, como você bem disse, Gil, e também uma mulher ativista, né? Uma mulher que está ali se posicionando. Então, isso eu acho super interessante. Tem um lugar sutil, né? Onde ela briga muito com ele pela história do tipo, eu não preenchi o quadrado errado, não é? Era o meu avô. Então, assim,
Meu avô que me criou, e ele se preocupava. Então, tem duas falas muito firmes quanto ao posicionamento dela, né? E essas falas fazem a gente pensar um pouco do tipo, ela sabia o que ela estava fazendo em todos os momentos. Ela não foi inconsciente, loira, ruiva. Não estava ali marionete, sem cérebro. Não, sinto muito, gente, desculpa. Mas na hora, ela consegue dele que na hora que ele vai defendê-la publicamente, ele não usa essa história. Então, eu achei muito interessante que, sutilmente, a história do quadrado errado, ele engole, não usa, né? Ele compreende que tinha um lugar ali, apesar de todos os pesares. Então, para essa atriz, a gente tem o arcano do carro e o arcano do mago, o que traz, na verdade, um posicionamento de vitória, como se tivéssemos aqui um carro correndo, temos aqui um cavalo correndo, então ela está num páreo bom, ela está numa posição de páreo bem importante, apesar de já ter feito tantas coisas que eu até também considero outras melhores, mas por conta de ser talvez o queridinho, de ser uma atriz fazendo de outra atriz, de trazer esse lugar de uma semana tensa, de um programa que, como eles mesmos contam, né, parava segunda-feira, tinha queda de mercado, coisa incrível que devia ser isso, em preto e branco, em 1940 e poucos. Então, enfim, eu não nasci com Lucille Ball no show também, então, mas imagino, eu ainda cheguei a ouvir referências a isso, mas não que eu tenha vivido. Então, o tarô aqui, nos maiores, dá um pitaco de que tem muita possibilidade, né? A carta 8, o único problema é o julgamento mesmo. Então, aqui tem as regras do jogo, tem gente correndo talvez um pouco melhor, então acabe tendo uma crítica não favorável, ou que perde um pouco, né? Entra para uma crítica não favorável no caminhar da carruagem, né? Nos arcanos menores a gente tem o 9 de copas, a carta dos desejos realizados, né? Então, não sei se aqui está se falando já do prêmio que ela já recebeu como atriz, ou se essa noite vai ser a noite dos desejos dela realizados, né? Então, tem uma carta de boa expectativa aqui nos arcanos menores. Só para acrescentar, eu acho a Nicole Kidman uma atriz realmente muito, muito importante, gosto demais dela, e ela produz, assim, com uma rapidez, a quantidade de produções em que ela está envolvida é muito grande. Então, a gente tem que lembrar ela como uma atriz também que ela ganhou por as horas, né? O Oscar já, mas a gente tem que lembrar ela como realmente uma atriz que é um espetáculo. Acho que ela não ganha. Eu acho que ela não ganha, mas eu gosto demais dela, gosto demais do que ela faz, dos projetos em que ela se envolve, inclusive, né? Porque eu acho que é o tipo de atriz que é isso, né? Tem a carta e o queijo, a faca e o queijo na mão, ela diz o que ela quer, né? Então... E isso ela mostra, inclusive, no próprio filme da Lucille Ball, né? De quem é que dava as cartas. Tem algumas coisas bem importantes dentro do filme sobre o próprio processo de Hollywood. Então, tem algumas coisas ali dentro muito especiais. E tem a questão da metalinguagem, só para completar, né? O cinema falando do próprio cinema, da própria arte, né? Então, isso também é um apelo bem legal. E aí a gente vai ter Spencer, então, com a melhor atriz, Oscar, Kristen Stewart. Eu vou dizer que não foi o filme que eu mais gostei de todos os assistidos. Na verdade, eu fiquei bastante sentida, não com o trabalho dela, mas, enfim, para mim foi de difícil digestão. Não sei se é porque eu seja fã dos outros todos que vieram antes falando de Die, de várias outras formas. Sim, concordo com você que ele conseguiu achar um caminho, né? E um dos lugares que me fez me manter no filme foi pelo menos essa honrosa reverência ao pai dela, né, que ela faz desde o primeiro momento com o casaco velho de um espantalho no meio do campo. Então, isso tem algumas cenas, tem alguns, né, o projeto todo de abordagem tem algumas coisas impressionantemente boas, né, mas profundo também, daquele que mexe lá no estômago um tanto, né, que mexe com coisas dentro da gente, que às vezes a gente não gostaria de ver, ou que tem que dar conta entre o poder e o não poder, né? Ser e não ser. Aqui não é nem Macbeth, mas é quase isso. Entra num lugar. Temos aqui o Arcano 5, então, para falar dela, junto com a Imperatriz.
Então, a gente tem, dentro dos meus dadinhos, né, e dentro desse olhar da tradição, eu acho que a tradição vai gostar dela, por incrível que pareça, temos algo tradicionalista aqui, ou pelo menos com toda a habilidade do Papa de fazer o seu melhor, tem esmero, né, tem uma importância, um trabalho feito. A própria Imperatriz trazendo muito crédito, né, muito bom lugar, então traz uma energia poderosa, mas fica na soma igual ao filme anterior com a Justiça. E aí tem um peso de algumas regras que eu não sei se foi cumprido. Então tem alguma coisa que talvez não empate, né? Não sei, aqui tem um empate talvez técnico que possa vir a ser. E aí, Gil, o que você traz do teu A própria lado? tradição, né, que é o que ela viveu, né? Uma Spencer, uma pessoa, né, um sobrenome entrando dentro da família real, que é fala da realeza, né, de uma tradição. E eu repeti aqui, Carl, novamente, o Cavaleiro de Paus também, ela está no páreo, também força para ela, o papel dela é um papel forte, e ela está no páreo, ela está caminhando aí junto com as outras atrizes. Tem alguns recortes aqui no filme que eu acho que incomodam, não é um filme fácil, Fernanda, eu também acho que não é um filme... o Pablo Larraín, ele não faz filme para agradar, né? Vamos combinar aqui. Ele não está preocupado. O No, que é o filme, né, também é chilê dele, que é político, mas é biográfico também. Tem o Jack, tem esse, assim, ele faz filmes realmente para dar um outro olhar da mesma coisa. Aqui tem a questão do distúrbio alimentar, que é super importante, né? A questão da relação dela com os filhos. Então, eu acho que é um filme que vai incomodando a gente, mas, como você falou, tem cenas belíssimas e é muito profundo mesmo. Eu gosto bastante. E como a gente está falando de melhor atriz, ela tem momentos onde realmente ela tá, né? Então, assim, o personagem e a atriz ficam uma coisa só, né? Então, assim, enfim, tá no páreo, né? Mas talvez não seja o que chegue lá. Temos aqui algumas dificuldades. Vamos entrar então para os melhores atores. Aí esse era o trabalho mais do Gil, mas acabei entrando aqui também, imagina, né? No sentido de curiosa como eu sou, lá vamos olhar também os meninos. Então, Javier Bardem apresentando os Ricardos, né? Will Smith no King Richard, Benedict Cumberbatch no Ataque dos Cães, que eu não gostei nada da tradução, então The Power of the Dog podia ser o poder do cão, ficaria melhor na tradução. Muito melhor, muito melhor. Washington, A Tragédia de Macbeth, esse eu não consegui assistir. Andrew Garfield, Tic Tic Boom, também não vi. Então tem dois aí que eu fiquei a dever, né, e que não teria muito. A gente já até conversou bacana sobre isso. Alguém quer dar mais alguma conversa sobre os melhores atores? Só para completar aqui sobre o Javier Bardem, eu implico muito com ele quando ele faz filme falado em inglês, né? Eu adoro ele como ator, adoro, mas eu implico, não sei porquê. E aqui ele faz esse papel do cubano que mora nos Estados Unidos. Então, só para dizer que eu fiquei muito feliz, porque eu dizia, nossa, aqui o sotaque dele está cabendo perfeitamente. Eu dizia, Suzana, para de implicar, né? Facilitou. Não, mas assim, a brincadeira, mas realmente eu gosto muito dele como ator. Também é um cara importante, né? Um cara que tem uma carreira aí muito, muito sólida. Gosto muito dele aqui também, mas só para dizer essa coisa da linguagem, né? Como isso às vezes impacta no personagem, mas aqui está perfeito. Estamos conversando exatamente dele, começando então com Javier Bardem, apresentando os Ricardos. Como eu pensei em outra coisa, eu vou aqui pedir para os dados de novo, que eu tinha começado errado. Opa, mesmo assim ficou melhor ainda. Então a gente tem aqui, né, na questão do tarô, duas presenças fortes para esse trabalho com ele. Que é a carta 17, a própria estrela. Eu acho que o cara tem uma estrela extra. Não tem não uma estrela extra nessa apresentação? Ou talvez seja exatamente aquele que corre pelo canto, mas acho difícil, né? Vai bater. É brilhante, temos o 17, então tem esse lugar do brilhantismo da estrela, do quanto fica bonito, do quanto é a própria cara da academia, o quanto ele estaria com todas as possibilidades, junto com o 3 aqui, da própria Imperatriz. Nossa,
caminhando forte para um sucesso, né? Quando a gente soma, a gente vai acabar tendo algo que fica um pouco difícil, que é a questão do 17 da 20, né? Que é o meu arcano. Peraí que eu cometi um pequeno erro aqui. Mas assim, então 17 da estrela, muito boa sorte, muito brilho, ele realmente apareceu, ele realmente encantou no papel, tem um lugar muito bonito aí, né? Teria muita gente fã e afim de que ele realmente ficasse sendo o cara, mas na soma, junto com a estrela, a gente acaba tendo talvez, né, alguém mais possa suplantar. Tem uns pezinhos aí meio presos, então algumas coisas já se decidiram de outra forma, assim me parece. Então, eu tenho aqui o Cavaleiro de Copas, que fala justamente dessa presença dele, né, mostrando esse talento, essa coisa do homem, né, um homem bonito, um homem que comunica bem, né, tá no páreo, tá lá caminhando, com a energia do amor, né, de Copas do sentimento. Então, ele chama a atenção. Então, é isso, né? É o que os arcanos menores estão falando. E aí vamos para o melhor ator, né? Will Smith, no King Richard. A gente já falou bastante dele. Acho bem interessante aqui as imagens da história original e dele fazendo o papel. E para o tarô, a gente tem o 18, interessante, né? Aqui tem uma coisa da lua. A lua não é assim, é como se tudo tivesse vindo de um jeito um pouco enevoado, né? Como se viesse embrumado. A lua vem com dificuldade normalmente, mas junto com a imperatriz também fazendo show, também com muita sorte e muita criatividade. E a carta que acaba finalizando, talvez tenham sido as dúvidas, né? As dúvidas de quantos outros trabalhos já feitos, todos tão bons dele. E, enfim, mas a carta que finaliza é a carta do mundo, né? E a carta do mundo significa fechar com chave de ouro um momento. Então, assim, tem boas perspectivas. E aí, aqui me apareceu o 4 de ouros, falando dessa sensação dele estar sentado nesse trono, dele se achar a pessoa que merece esse prêmio, de tomar posse disso, né? Parece meio que um sentimento dele, que ele é esse rei, né? Vai ser o rei do Oscar, vai ser o ganhador do prêmio. Porque é o que a carta de 4 de ouro me fala, dele estar se sentindo com posse, né? Do papel e do Oscar. E aí vem o meu preferido. Isso. Não vou esconder que é o meu preferido. Então, temos aqui no Ataque dos Cães uma atuação incrível, né? Uma atuação poderosa desse ator. E aí o que a gente vai ter aqui, né, no nosso sorteiozinho, para ver um pouco... Suzana, enquanto a Fernanda está sorteando, só te fazer uma pergunta. O Benedict Cumberbatch, ele sai de filmes de heróis, né, Doutor Fantástico e tal, e vem para um papel desse. Eu não sei, porque eu não conheço tão a carreira dele, se ele tem outros papéis, mas é um papel muito forte, né, muito diferente daquilo que ele fazia, o galã, né, bonitão, para se despojar de tudo e fazer esse papel. Não, ele realmente, eu acho assim, o Poder dos Cães, o Ataque dos Cães, ele tem essa força, porque a escolha dos atores é muito poderosa, né? E ele não porque assim, para esse papel desse cowboy, ela podia ter escolhido um cara mais másculo, né? Um cara mais imponente, mas o Benedict, ele tem essa fisionomia, né? Esse olhar que você não capta bem, ele é um cara muito camaleão também. E ele faz, é muito curioso, ele faz aquele outro filme em que ele é ai, meu Deus, aquele filme sobre a computação na Segunda Guerra Mundial, que é o cara que vai desvendar os códigos, né? Eu não vou lembrar o nome. Que ele vai desvendar os códigos do computador como a gente conhece hoje. E ele também faz um personagem homossexual, né? Ele também, na época, aliás, o personagem que ele faz sofre
terrivelmente com isso, né? Uma coisa assim brutal que fazem com esse homem na época. Então eu acho que tem de novo ele trazendo este lugar do sofrimento, né, do sofrimento daquela pessoa que não pode ser quem ela é, porque ela precisa pertencer a um espaço em que não cabe a sensibilidade, em que não cabe a verdade e tudo mais. Então ele é esse cara que transita também por aí, sabe? Não é uma novidade para ele. Então eu acho isso bem interessante, esse resgate de novo de um personagem que conversa com esse anterior. O jogo da imitação. Muito bom. Então, para esse papel e para esse ator, o arcano do Imperador traz uma presença, no sentido de que traz um lugar com força, né, com presença, com determinação, tem um peso, né? A Imperatriz dizendo, olha, um peso de ganhar, um peso de levar muitas premiações, levar muita coisa, levar um olhar muito próspero, né? E tem uma vitória assim por trás, tem um carro por trás, né? 4 com 3 dá 7, então assim, a gente teria aqui um lugar muito propício para ir para a vitória, ou para bater junto, ou para ficar ali lado a lado com uma competição acirrada de bigas romanas, né? Como no filme do Gladiador. Tem que ser desse lugar a potência, né, com que está chegando essa energia. E você aí, Gil? Então, eu estou com 8 de copas, alguém que está deixando lá o que construiu para trás e está procurando outro caminho. Talvez aqui não tenha, nos arcanos menores, sido tão favorável, né? Esteja mostrando talvez ele um pouco satisfeito com o resultado, caminhando, buscando outros momentos. Uma tristeza, né? Uma tristeza emocional, não só dele, como talvez muita gente... Imagina, o filme estava sendo cotado como o melhor filme e o melhor ator há 3 semanas atrás, de repente, aparece um ritmo do coração na frente. Denzel Washington, A Tragédia de Macbeth. Esse eu deixei, infelizmente, não tive tempo, mas conheço a peça, conheço Denzel Washington, conheço muito do trabalho desse rapaz, que também é outro que eu admiro muito, né? E aí a gente tem esse lugar do que será que a gente vai ter, então, para esse, né? Então a gente vai ter aqui também um fator de lua, igualzinho Smith, gente, olha, lá vamos nós de lua. E lua é sempre aquela zebra, sabe? Porque ela pode ser minguante, ela pode ser crescente, tem muito a ver com o público e também tem muito a ver com as histórias anteriores, as histórias de antes, né? Do quanto essa tragédia, esse lugar já dentro de uma academia, de um texto clássico, e o Denzel. Então, aqui para as minhas cartas vai ter a Imperatriz de novo. Então veja, olha que a Imperatriz está mandando bem aqui, dizendo que esse povo todo tem uma sorte danada, um empate técnico para 2 filmes com esse mesmo perfil, né? Então, sei lá, vamos ficar no final, né, com o 21, de novo, o arcano do mundo, uma baita realização, um momento de dizer, uau, eu acho que também tem tudo para estar levando, sabe? Tem uma força aqui também, então nem sei o que dizer, mas é bom, porque assim mostra que o tarô empata também. O tarô diz assim, olha, tem 2 aqui, vocês vão fazer o que com esses 2 agora? Né? Me lembra um pouco mais isso para a própria academia, mas vocês me põem os 2 no mesmo páreo, não podia ter esperado um outro momento para colocar os 2 no páreo, tinha que colocar, então assim, um páreo duro. E aí? Você, Gil? Aqui é o 4 de copas. O Denzel Washington falando, pô, Will Smith, você me pegou, aí você está me atrapalhando aí, né? Então ele está aqui pensativo, triste, porque vai ser do Will Smith, que é o que todo mundo está falando, então ele está meio tristonho aqui, não consegue ver a possibilidade. Tem uma taça sendo mostrada para ele, mas ele está tão chateado que ele não está conseguindo ver. Seguindo aí, porque já está rolando, né? A Suzana é capaz de estar tendo oportunidade daquilo que a gente não tem, de olhar de ladinho e ver o que esteja acontecendo no Oscar. Se a Suzana souber de alguma coisa, interrompa-nos imediatamente. Andrew Garfield, Tic Tic Boom.
Né? Então, assim, aqui tem um filme, inclusive o Gil e eu tivemos uma discussão sobre esse moço, porque eu falei, cara, mas ele apareceu na Tammy Faye, o que ele está fazendo aqui de novo? Né? Então, de que haviam 2 filmes, né, correndo com ele, 2 apresentações. Como é que você viu isso? Como é que você vê esse ator, Suzana? Eu adoro o Tic Tic Boom, ele é muito talentoso, o Andrew Garfield, muito, mas assim, vai ser um azarão se ganhar, né? Vai ser um azarão. De novo, aqui a narrativa dele também, né? Uma biografia, precisa gostar um pouco de musical para transitar no filme, porque tem a coisa, né, da música também, então tem gente que implica um pouco com isso, né? De ator, de repente, começa a cantar no meio da narrativa. Mas é um filme bem interessante para ver. Eu também não conhecia essa história desse dramaturgo, né, que morreu muito cedo e tudo mais. Mas, assim, eu acho que ele está muito bem, mas ele não vai ganhar, né, realmente. Mas é uma indicação louvável, né? Para ele, para a carreira dele, é muito bom. Né? Começando com o super-herói também, né? Outro menino dos super-heróis, né? E aí a gente tem a Roda da Fortuna junto com o Mago. A Roda da Fortuna é sempre uma carta que diz, olha, boa sorte, loteria. Então, assim, o que você está falando faz todo sentido. É um filme que entra com sorte, mas é o famoso loteria, no sentido de que, né, comunica muito, mostra mais do próprio ator, mostra mais do que ele é capaz, então de que tem uma outra vertente que ele também pode. Então é um cara que está em alta produção, né? Vamos falar a verdade? É um cara que está num momento querendo produzir, então está num momento bom. E aí o 10 com o 11, assim, tensão, tenso, talvez fiquemos, né, no mesmo lugar, mas tudo bem, valeu, que foi um trabalho bem feito. E aí, como é que tá para você, Gil? Para mim foi o 8 de paus, né? Movimento, viagens, talvez o papel dele e o trabalho do filme vai percorrer muitos países, vai chegar em muitos lugares, tem força, porque é paus, né? Foi energia do fogo. Não é uma carta que eu diria que seria de um vencedor, mas que ele está no páreo também, que está concorrendo, que as coisas vão ser rápidas para ele, né? Movimento. Então vamos para os 10, né? Vamos em frente, vamos encarar agora 10 filmes premiados, que onde nós temos o Belfast, né? Não Olhe para Cima, o Dune, o Licorice Pizza, né? The Power of the Dog, Coda, Drive My Car, King Richard, Nightmare Alley ou O Beco do Pesadelo, West Side Story. E aí vamos ver o que o tarot tem para dizer, então, né, desses 10 filmes, aonde o amor, sublime amor, então, é a história do West Side Story, né, o Ataque dos Cães é o The Power of the Dog, Dune é Dune, Belfast, King Richard, Não Olhe para Cima, Drive My Car ficou como Drive My Car, Licorice Pizza fica como tal, No Ritmo do Coração e Beco do Pesadelo, Cold é que vira, né, No Ritmo do Coração, que é muito legal. Então, todos esses 10 filmes indicados para o Oscar, né, são filmes que estrearam, alguns estão no Netflix, outros estão no HBO Max, Amazon Prime, a gente caçou, foi andando, né, então estão todos rodando no agora, dentro do que cada um possa, valem a pena. Né, de todos os que eu assisti, infelizmente fiquei devendo 3, então não vou poder falar nada do Drive My Car, não vou poder falar nada do Belfast, né, e não vou poder falar nada do Licorice Pizza. Né? Do resto, eu acho que até que posso dar um palpitinho aqui, outro ali, mas eu quero ver, na verdade, o que a gente tem aqui para o nosso primeiro. Queria só fazer um comentário, Fernanda, que acaba que a Filha Perdida não tem tanto destaque até para entrar entre os melhores filmes, porque a Netflix investiu tudo. Existe um grande investimento, um grande marketing, né, para Ataque dos Cães, né? Então a gente não tem aí a Filha Perdida entre os 10 melhores filmes. E Belfast? O que é Belfast? Então agora eu estou perguntando como aquela que não viu, né? Qual é o olhar de quem viu? Olha, Belfast é um filme, eu adorei, o Caio disse que não gostou, né? Eu adorei Belfast. Lembra muito Roma, né, do Cuarón, que, na verdade, o que Kenneth Branagh faz aqui? Essas memórias que ele tem de 69, quando católicos e protestantes começam os conflitos na Irlanda do Norte, ele é criança e a família decide
então sair de Belfast e se mudar para a Inglaterra, como muitos irlandeses fizeram, né? Os irlandeses, em vários momentos históricos, aí tiveram que sair, fugindo de fome, de guerra e tudo mais, e foram para o mundo todo. Na verdade, não é um filme de guerra, é um filme de memória. Então, é um filme de afeto, de família. Tem uma trilha sonora deliciosa dos anos 80, 70, 80 aqui, a trilha inglesa, né? Então, a gente vai ali se mexer várias vezes na poltrona, porque a gente tem uma memória, né, dessa trilha também. E tem uma coisa aqui que eu adoro, que eu sempre falo quando o cinema traz, que é a relação netos-avós. Então, nessa narrativa, que pode não ser o melhor do Kenneth Branagh, ele faz Shakespeare, ele é o cara, né, do teatro, ok, mas, assim, guardado isso, é um filme afetivo e mostra essa relação do menininho, que é ele, criança, com os avós, né, e aqui a gente tem essa coisa, é muito emotivo, é um filme, e tem humor também, então não é dizer que é uma coisa melancólica, não é melancólico, é uma delícia de assistir, é preto e branco, então é uma fotografia bonita, olha, é uma pérola, assim, é um filme muito bacana e gostoso de assistir. Tem duas coisas interessantes. Tem duas coisas interessantes, né? Que a melhor atriz coadjuvante da Judi Dench, que é a avó, né? E aqui passa muito que ele, como diretor, né, construiu um roteiro, um filme, o olhar dessa criança que ele foi, né, naquele momento, né? Apesar de toda a guerra e tal, tanta coisa que ele conseguia ver, como se fosse a alma dele recebendo, né, essa coisa artística que ele tem. Isso, e aí é exatamente isso. Então aí a gente também entende que não é o olhar do adulto, não é a construção pragmática, não, é o que ele lembra daquele momento, como o Cuarón faz em Roma também. Então a gente tem que se transportar para o olhar de um menino de 9 anos. Faz toda a diferença para assistir o filme. Agora, atualizando, gente, já tem alguns prêmios. Vocês querem que eu fale? Quero sim. Tani Fey ganhou penteado e maquiagem. Oba. Duna ganhou melhor som, melhor montagem, design de produção. Então, aquela tendência mesmo de categoria Duna, técnica é Duna. Exatamente, como esse filme grandioso, que também precisa entender onde que você está entrando quando você vai assistir a Duna, né? Porque senão você fica... Então, assim, mas essa parte realmente da construção dessa narrativa, transporte do livro para a linguagem cinematográfica que ele faz é muito bonita. A trilha sonora também ganhou. Então, já tá rolando isso daí. Muito bem. E aqui, obrigado. Obrigadão. No Belfast, para as cartas, né, é o carro da Vitória, junto com a própria Imperatriz, dizendo que tem muita vitória e tem um olhar, assim, maravilhoso. É um filme que tem realmente um impacto lindo, né, com a Roda da Fortuna, dizendo que ele tem uma sorte incrível, tem um brilho incrível, né, teria todas as prerrogativas para trazer para as pessoas, né, e para esse Oscar um brilho todo especial, né, para o Oscar de 2022. No Sete de Ouros, ele mostra uma certa... olhando para um trabalho que ele fez, né, e que talvez não dê os frutos que ele gostaria, né? Então, aqui o Sete de Ouros tem uma coisa linda, né? Que é o momento onde eu consigo recriar, ou eu estou me direcionando para. Então, talvez ele ainda amadureça para uma nova, né, adiante, na pior das hipóteses. Mas o Sete diz, olha, tem muita coisa realizada aqui. Talvez outros prêmios, eu não sei se ele está concorrendo a outras coisas, mas aí tem um lugar especial, aí tem uma força. Bem bacana. Esse filme, eu e Fernanda discutimos muito. Nossa, nós tivemos uns debates, mas eu realmente não consegui achar nele o que todo mundo achou. Suzana, o mundo vai acabar, um meteoro está vindo em direção à Terra e está todo mundo discutindo que uma cantora de hip hop terminou com um cantor de rap, e isso se torna uma coisa tão importante numa discussão, e o mundo vai acabar, que é a nossa vida. E acontece mesmo, né? Quanto tempo as pessoas perdem vendo a vida dos outros, né? E assim, então é disso que o filme fala. Eu acho que o filme também não me encanta, mas ele traz essas questões como um formato paródia, então é um outro formato. Agora, sim, acho que vale dizer o seguinte, a escolha deste elenco, ela é fundamental para o filme, para a gente estar falando do filme agora, né? Para o filme ter a repercussão que ele teve, porque esses atores, eles não são só
figurinhas tarimbadas, né, do calibre da Meryl Streep e do DiCaprio, mas são atores e atrizes ativistas. São pessoas, enquanto pessoas tiram o personagem, são pessoas que estão à frente dessas questões ambientais, de alimentação, sociais, de gênero e tudo mais. Então, o filme faz mais sentido a hora que você olha para esses caras. A mesma história, se a gente pudesse fazer isso com outros atores, não teria a repercussão que teve, né? Até para não gostar do filme, mas para falar dele. Né? Inclusive, então, isso é importante. Inclusive, o próprio personagem do astrônomo, do DiCaprio, eu achei muito forte. Achei que ele poderia estar entre os indicados do Oscar, porque ele fez muito bem esse astrônomo. O que passaria pela cabeça desse personagem naquele momento? Ele atuou de uma forma maravilhosa, mas não sou eu quem escolho. Mas é isso, né, um tapa com luva de pelica, né, nessa postura, né, de laissez-faire, dane-se, não tô nem aí, vou ali, né, fazer o que eu quero, o que tá ao meu bel prazer e tá tudo bem, né, o resto que se vire, não vai acontecer nada mesmo, então é por aí. Então, assim, eu concordo com vocês em grau, número, gênero e cor, e aí a gente tem mais uma zebra, né, mais um arcano do carro, né, falando de um filme que também entra com, sabe assim, o carro entra assim, eu vim para ganhar. Então, assim, são umas coisas que impactam, geram impacto. Ele fez o papel dele, tem um impacto grande, mas tem um lugar do Arcano 2, mais quieto, mais comedido, mais silencioso. Aí 7, 8, 9, ele vai ficar de lanterninha, porque aí é o eremita, e que fala de tudo muito devagar. Sim, mas é um sim para talvez 2024, 2028, sabe? Então, assim, talvez dentro da corrida toda ele acabe sendo um dos que ande mais devagar ou chegue com menos chance de chegar no pódio, vamos colocar assim, né? Dentro dos arcanos, claro. E você aí? Então, eu caí com a competição, 5 de paus, discussões, né? Coisas às vezes que não valiam a pena talvez ser faladas e tal. Então, ele está muito na competição. Uma carta bem desfavorável, 5, né? Para ele. E aí vamos para Dune. Ai, amei assistir isso. Maravilhoso. Pelo amor de Deus. Né? Tudo bem, a gente pode falar o que for, mas grande produção é um negócio, né? Ainda mais enche os olhos, né? De um livro para um filme, tentando cuidar dos detalhes. Aí, nossa, fica muito bacana. E os personagens também, atores incríveis, enfim, é um filmão. E como narrativa também, como ele é atual, né? Essa cena, né? Na disputa do território, nessa riqueza única, né? Que fica, então, assim, é muito atual, né? Sem dúvida, super. Essa cena é muito bacana. Grandes, quem somos nós, né? Quem que ganha, que dinheiro que ganha, onde está o poder, quem é o poderoso, quem não é o poderoso, muita coisa aqui. Então, vamos ver o que acontece com o nosso querido Dune. O arcano menor está falando bem propiciamente do ar de espadas, né? Falando do elemento ar, falando da mente, da estratégia, do raciocínio. Eu acho que tem tudo a ver o elemento ar para esse filme, né? Do que depende da nossa cabeça, muita computação, né? O cara fala de bastante computação. Isso, é um AIS, né? Trazendo essa energia de força mental, né? Tanto que usam muitos efeitos especiais, né? Som, iluminação, então tudo a ver. Uma carta bem positiva, de vitórias também esse ar, né? Eu vou trazer aqui com os dados e por isso mesmo com os arcanos para o Denis Villeneuve. A gente tem a Papisa dizendo que ela talvez fique meio quieta, né? É um filme que vai trazer um pouco de silêncio ou um pouco de introspecção, embutido por muita comunicação, efeito de comunicação do mago e somando, conseguindo um sucesso gigantesco, né, por parte da Imperatriz, que está rodando por trás dessa história. Então é um filme que está trazendo uma força, mas parece que ele fica para trás de alguém. Me dá uma sensação... Né, ele tem 10 indicações para o Oscar, então mesmo ele não levando o melhor filme, ele vai ganhar muitos o Oscar. Vai levar bastante estatueta, pelo que eu entendo, ele vai levar muita coisa, né? Talvez não o de frente, o de cara, mas o resto leva. E aí a gente tem o Licorice Pizza,
né, gostaria que vocês falassem um pouco, esse é do qual eu tenho bem pouca informação. Foi o que eu não vi, foi o que eu não consegui acompanhar, fugiu de mim. Suzana, o que você teria para nos contar dele? Então, eu também não assisti. O Licorice Pizza eu não assisti, senti muito de não, eu me programei para ir, mas eu não consegui. Mas é um filme do Paul Thomas Anderson, então assim é realmente um diretor que faz filmes muito profundos, muito bem elaborados, com personagens muito bem construídos. Então assim, eu realmente esse filme eu vou ficar devendo. Olha, aqui a gente tem, eu posso até colocar pelo tarô, então, né? Aqui a gente tem o Dependurado, e o Dependurado é sempre assim, olha, um grande sacrifício, foi feito muita coisa, gastou-se bastante dinheiro, mas esse filme está com dificuldade, né? Então aqui a gente tem algo que não caminha com a mesma capacidade, ou alguma coisa não chega lá. E aí, mesmo sendo brilhante, tendo coisas muito bonitas, muito especiais por conta da Imperatriz por trás, né, e da soma desses dois, que vai dar pano para manga, porque vai dar o 15, vai dar o Arcano do Diabo, um arcano que acaba falando muito de dinheiro, muito de investimento, ou talvez esteja envolvido em outras questões, né, e acaba bastante negativado pelo olhar geral. Então, não é o cara que leva uma imagem, né, uma energia muito boa, não está muito com ele por conta do tarô. Uma energia bem negativada, 2 de espadas, né, essa venda nos olhos, essa 2 espadas, 2 caminhos. Então, também não concorda aí com o teu arcano maior, tá batendo. Ele ficou na divisa do difícil. Então, vamos tocar para frente. Esse então foi o do Dependurado, o primeiro Dependurado de verdade que a gente tira aqui no Tarot Oscar, né, falando da dificuldade desse filme do Paul Thomas Anderson de conseguir talvez, né, um lugar ao sol, um lugar num bom lugar. Então ele entra enfraquecido demais, talvez por outras questões. Para a gente falar do The Power of the Dog, né, Ataque dos Cães, com esse brilhante trabalho do Cumberbatch. Então, assim, inclusive essa cena, né, o olhar desse rapaz que está concorrendo ao Oscar de ator coadjuvante, né, como ele colocou nesse olhar toda uma expectativa do que ia acontecer logo depois, né, um grande segredo ali, e foi fantástico a atuação desse ator, né, que está concorrendo como coadjuvante. Então, achei essa cena bem forte, bem impactante. Trouxe ela para a nossa conversa. Bem especial mesmo. Su, tem alguma coisa ainda por falar? Estamos chegando lá. Uma coisa que eu queria colocar de Ataque dos Cães, que eu acho bem interessante, você mostrou essa cena agora, né? Isso, a beleza do filme também está na composição desses personagens todos, né? Que é como se fosse uma dança. A gente tem 2 duplas que começam o filme e depois elas trocam de par entre elas, e a valsa vai continuando. Então, quem começa frágil termina poderoso, quem começa poderoso termina morto, né? Então, há uma dança de pessoa, uma composição muito bonita que ela faz, né? Muito bonita. Então, é um filme que tem um ritmo mais lento? Algumas pessoas estranham, mas é para causar estranhamento, porque a Jane Campion também não faz filme para agradar, ela faz filme para compor esse fator humano, né, de sombra e de sol, né, de personagens que são dúbios mesmo, que somos assim. Então, ele é uma composição realmente linda, esse ator coadjuvante é muito talentoso, é um menino realmente que a gente vai vê-lo muitas outras vezes, tomara. Impressionante, E, de repente, ele abre o mundo dele, né, o mundo colorido dele, e a gente fica assim, como assim? Então essa surpresa que o filme traz, né, que faz todo sentido, né, que mostra esse mergulhar nele, saindo desse personagem e sendo ele mesmo, né, é muito bacana, é fantástico. E dessa pseudo fragilidade e vulnerabilidade que se mostra muito estratégica. Então né, do quanto a gente também enxerga só o que a gente quer ver, que é aquele cachorro também projetado ali, a sombra projetada na montanha, só enxerga, a gente vê, mas não enxerga, né, as coisas na vida. Então, e geralmente
geralmente os nossos medos, a gente costuma usar a nossa força contra o nosso medo. Então a gente acaba sendo agressivo para fugir das nossas respostas, né? Tentando encontrar um caminho. O Ataque dos Cães está mais do que revelado, com muito brilho, muito sol, que é o Arcano do Sol. Então é um filme que vai impactar, vai brilhar, vai gerar muita conversa, discussão. Chega gigantesco, com força, com a força do imperador. Então chega com muito para levar, com muito para ganhar, e acaba num lugar de dúvida, né? Porque aí a gente tem o 19 com 4 e a gente vai ter um 5, e aí entra para a tradição, algumas questões tradicionais, uma certa dubiedade, e aí sei lá o que acontece no momento final dessa história aqui. Temos talvez um não, né? Ele está grande, ele está com uma energia gigante, mas é como se tivesse uma escorregadela. Mas ele está levando a melhor de todas as cartas até aqui do tarô. Não posso tirar isso para fora, não. Eu tenho aqui o 2 de paus, né? Então é um filme que provavelmente vai estar esperando chegar esse navio para levar ele para outros lugares, para outros projetos. É um filme que vai ganhar muita resposta positiva do público. E é uma carta positiva também, né? O 2 de paus. Olha, a Ariana DeBose ganhou melhor atriz coadjuvante, viu, gente? De Amor Sublime Amor. O que nós já tínhamos conversado aqui, né? Maravilha. Engraçado que o Oscar geralmente acontece na madrugada, né? E a gente está tendo um Oscar mais cedo aqui, né? Normalmente começava às 10, né? Era uma coisa que, nossa, entrava na segunda-feira já dormindo pouco, né? Era terrível. Agora melhorou um pouquinho essa situação. Então, no ritmo do coração, olha, sinceridade, inclusive essa cena é de arrasar, né? A cena da audição dela é maravilhosa. Para esse, os ritmos do coração, um arcano 5 e o arcano 2, né? Perfazendo o arcano 7 no ritmo do coração. Então, o arcano do Papa, falando de tradição, de trazer coisas especiais, coisas que as pessoas estão bem afim de ouvir, discutir, falar. Então tem uma aceitação, possivelmente pelas famílias e pelas pessoas, muito boa, né? Mas assim, é um filme mudo, né? Ele tem um lugar secreto, ele tem um lugar talvez que fique mais tímido, e apesar dessa timidez, ele leva um carro de final. Então é um dos filmes que tem uma singeleza, e pela sua singela movimentação pode chegar, né, também ali para o Oscar. Diz para mim, Gil, como é que temos aqui o Rei de Paus, né, que fala dessa força de estar sentado num trono, fala do pai, né, o filme fala de uma família, de uma família com um pai e uma mãe, né, sobre essa tradição. Então é uma carta bem positiva, ele está sentado no trono, né, e tem todo um poder, uma força. Então tem boas indicações aqui nos arcanos menores. Vai para o Drive My Car. Inclusive, uma injustiça, a atriz que faz o papel da deficiente auditiva, que era muda, essa menina tinha que estar entre as atrizes coadjuvantes, porque é tocante o papel dela no filme. Não sei por que ela não recebeu uma indicação. É um filme muito bonito mesmo. Eu acho que ele tinha que ter um pouco menos de tempo. Talvez se ele tiver 3 horas é um pouco puxado, eu acho que para uma audiência que talvez estranhe esse fato, acho que é um fato importante. Então, talvez a mesma história, com a mesma intensidade e profundidade, pudesse ser contada em menos tempo. Acho que isso é uma coisa que depõe contra o filme. Acaba não ganhando, mas é isso. É um filme que é um filme de nicho, né? Ele é bem nichado, assim, então... essa coisa do tempo eu acho que atrapalha bastante. Que todos nós temos as nossas dores, alguma coisa que está aqui dentro, que não está curada, né? Então, você encontrar um outro que também precisa ser curado e vocês encontrarem a cura juntos, né? Então, é um caminho. Ninguém vai se curar sozinho. Então, preciso que o outro me ajude a me curar, né? Então, eu achei o filme lindíssimo, belíssimo. E o diretor é um diretor que não está também preocupado em fazer... Ele está preocupado em dar esse tempo para o personagem, né? Uhum. Outros filmes dele também trabalham isso. E é isso, quando a gente assiste a um filme que vem
né, do Japão, a gente precisa embarcar nesse filme sabendo onde a gente está pisando. É outra filosofia, né? Então, assim, é isso. Quem vê Spencer precisa saber quem fez. Né? Porque aí porque não adianta esperar desse filme uma outra história, né? Um outro ritmo, uma narrativa, enfim, mais talvez que olhar, né? Que a gente esteja mais acostumado. Trás, né? Exatamente. Então é um outro modo de enxergar o mundo e isso precisa ser a entrada, é a vitrine do filme, é isso. Uma vez naquele outro espaço, você vai, mas mesmo assim eu cortaria um pouquinho, eu deixaria ele um pouquinho mais curto. Uhum. Mas é um belíssimo filme mesmo, belíssimo. E aí a gente tem para esse filme, então, o Arcano da Força, então um filme que chega com tensão, com uma certa, né, tem que ter uma proposta forte. E o Imperador dizendo, olha, uma proposta forte, um pouco teimoso, um pouco aguerrido das suas questões, né? 4 com 11, também a gente vai ter um 15, também é um cara que acaba tendo uma negativa por trás. Então, o Arcano Menor, ele fala do 3 de espadas, o próprio tema do filme, né? Coração partido, traição, dores, enfim, talvez tenha mais a ver até com o enredo, o tema do filme. E também não é uma carta muito positiva para que ele venha ganhar o Oscar, né? Mas é uma carta que fala muito do tema do filme, essa coisa da traição, da dor, né? Do 3 de espadas. King Richard, então a gente tem aí a Venus e a Serena, né? As duas personagens desse filme, e duas meninas lindas, trabalham muito bem, inclusive, também. Então, dentro desse trabalho todo da família, né, para chegarem ao estrelato do tênis, né, como se houvesse o dependurado de novo, então algum sacrifício para o filme, né, então como se alguma coisa não fosse, e uma questão também da sacerdotisa. Então a gente acaba tendo um contexto harmônico, talvez algumas coisas, algumas premiações não vistas, ou coisas que não fiquem muito claras, né, mas eu não sei se o filme leva, não. Né, uma energia talvez de dificuldade para o filme. Para mim, o 5 de copas também, uma carta bem negativa, né, bem desafiadora para o filme. Também não vejo com o 5 de copas nada de muito positivo na indicação. Como se as emoções ficassem um pouco na presas, tristeza, contidas, né? Pois é. Richard, como filme, o dependurado, a sacerdotisa, no final das contas traz uma temperança que acaba trazendo uma harmonia ou algum tipo de premiação que acabe honrando o trabalho deles todos no filme, mas como se o filme não tivesse tudo isso, né, para apresentar. O Beco do Pesadelo, uau, daqueles que eu falo assim, gente, assistir não é mole não, né? É um filme tenso, intenso. E aqui, para o meu board, ele fica com 14 e 1. Então a gente tem um filme que vai estar com a inspiração da temperança, possivelmente agradando muito, porque tem muitos efeitos plásticos, muitas cenas bonitas. Eu não sei se é porque eu adoro o Art Deco, Art Nouveau, tem umas coisas que passam aqui, né, que me entram mesmo como sendo muito especiais, assim, cenas daquele circo antigo, tem umas coisas aqui maravilhosas, enfim. O Beco do Pesadelo é um dos remakes, né? Em 1947 teve o Beco das Almas Perdidas, né? E os atores são maravilhosos. E para mim aqui eu tenho um 10 de copas, que é uma carta muito positiva. Acredito que esse filme faça seu sucesso, dependendo aí. Ele vai ter um lugar de sucesso, mas tem alguma coisa também que termina com 15. Alguma coisa aí também, talvez ele faça muito dinheiro. Todos os que tiraram 15 no final, eu aposto que eles vão fazer muita grana. Grana de bilheteria, grana das pessoas irem ver, né? Ele vai levantar, alavancar muito da coisa material. Mas eu não sei se exatamente isso significa ganhar o Oscar, né? Eu acho que talvez fique mais na história do ombro a ombro no cinema mesmo, demonstrando. Que é interessante no filme, né? Do Bradley Cooper fazendo esse papel desse charlatão, né, de alguém que se aproveita, né, isso é um tema muito interessante, né, isso vai chamar a atenção das pessoas, também está muito bom ele no filme. A única coisa que eu posso recomendar do filme, de verdade, é que é um filme onde o tarô
também faz parte, né, como um dos personagens, como uma das histórias, a Cartomante, inclusive. Então, eu super vou recomendar, né? E aí a gente vai para Amor, Sublime Amor, West Side Story. Essa cena é maravilhosa. É um lindo filme. Eu sou um romântico, apaixonado, adorei o filme. Fala dos guetos, fala das diferenças, fala das guerras. A gente vive isso o tempo todo, né? É tão atual, né, toda a história, né? E o filme é maravilhoso. Por que o Spielberg resolveu trazer esse remake, ou tem alguma história maior do trazer o West Side Story de volta nesse novo tempo, ou não? Eu acho que é isso que o Gil falou, assim, do quanto essas releituras elas são válidas, né? Porque isso aí é uma releitura. Isso quanto tempo essa peça foi remontada e montada na Broadway e em outros lugares do mundo? Eu não sei nem dizer quanto, né? Verdade. Então, assim, a universalidade dessas histórias é muito interessante. E aqui, de novo, vamos olhar para quem fez, né? Então, o Spielberg fazendo um musical é quase uma coroação, né? A gente tem que falar quem é esse sujeito que construiu o cinema como a gente conhece, né? Que é esse mestre que construiu, que levou a gente para tantas viagens no decorrer dessas décadas todas, né? A figura enquanto o formador do cinema contemporâneo, exatamente. Isso, trazendo umas coisas vanguardistas. Vanguardistas, quebrou 1000 paradigmas, né? Trouxe história que teoricamente era para criança, pôs todo mundo dentro ali do mesmo universo, a ficção científica, então a aventura, e agora o musical, então é uma coroação mesmo, né? Realmente é uma coisa emocionante de ver nesse sentido também, como um sujeito como Spielberg é versátil, né? Quantas linguagens ele aborda, é um contador de histórias nato, porque tem alguns, por exemplo, a gente falou agora do Beco Pesadelo, né? O Guilherme Del Toro é um cara que permeia mais pelo fantasioso, né? Por essa coisa um pouco. É difícil vê-lo numa versatilidade como tem o Spielberg. Então, aqui eu acho que é interessante olhar para a filmografia dele, para a capacidade dele de reler, né, e retransmitir uma mesma mensagem. O olhar também, como do Disney, né? Esse olhar que mistura tecnologia, mas ao mesmo tempo é um olhar infantil, é um olhar de uma criança que eu quero tudo e o que eu quiser colocar lá vai ter que existir, né? E um musical também. Então, assim, concordo com você na coroação. E falar de amor é sempre atual. Falar do sentimento, de você olhar para alguém e aquela pessoa olhar para você e o momento dessa alma gêmea, né, surgir. Quem não quer esse momento, viver esse momento? A gente vive através do filme essa ilusão que eu vou encontrar alguém, do amor, né? Então, é tudo de bom, né? Aqui no tarô, tudo de bom. Né, entra a justiça, dizendo que ele vai receber o que lhe cabe, então talvez aí tenha um universo um pouco frio para o musical, ou que ache que não seja o melhor por ser musical. Entra a sacerdotisa, que torna um pouco de silêncio com relação ao filme. E mesmo na hora de somar, é uma questão, ele estaria só no bloco da sorte, no bloco da loteria, no sentido de levar a premiação maior, né? Talvez ele ganhe alguma outra coisa, mas especificamente melhor filme, não sei dizer. Tem uma energia da sorte. Ele está no páreo, ele pode ter sorte para diante. Fernanda, só para completar, a gente tem o Rei do Amor aqui, né, falando do amor, esse rei também da direção. Essa coisa amorosa, né? Então a gente está aqui no momento de encerrar, de agradecer Caio Pimenta, que ficou lá no começo com a gente. Muita gratidão. Vidigal, que está aqui com a gente até Suzana, agora, obrigado. Firme e forte, né, para poder fazer toda essa cobertura. Se já tiver, tem mais alguma novidade aí do lado de lá, Suzana? Tem Duna ganhou mais um prêmio de melhor fotografia. Duna, que é mais do que merecido também, né? Porque aquela paleta de cores de Duna é uma coisa tão bonita, né? Suzana, me parece que Ataque dos Cães também estava concorrendo à melhor fotografia, né? Também tá. Então ele não conseguiu. Não. Então está acontecendo mesmo o fato do Ataque dos Cães ficar com poucos Oscars aí hoje. Ele tinha 12 indicações, Ataque dos Cães. Duna tinha 10 e já ganhou 5. Então,
Muito bom, né? Então, agradecer profundamente que a gente tenha conseguido realizar, já para mim, já é um grande evento. Eu não sei para Gil Moura, mas para todos nós dois, o nosso esforço... Tudo está escrito nas estrelas. Isso, tem a ver com essa vontade de poder conversar. Eu fui muito reticente com o Gil, briguei muito com ele, eu não queria fazer, né? Queria que as pessoas pudessem compreender que o tarô traz uma representação, como várias outras, né? Mas que ele em si não vai ser capaz de dizer quem entra, quem não, né? Aí tem muito do palpite de cada um e esse palpite demanda conhecimento. Então, uma das coisas que dentro de um cinema você não pode ser, né, só um especulador. Não, demanda conhecimento também de qual é a história, né, de tudo que está vindo junto. Então, achei muito bonito, tanto você quanto o Caio, né, trazerem essa historicidade, de que não é uma coisa que nasce agora, nenhum diretor está fazendo de primeira vez, quantos anos, quanto trabalho, né, quanta gente por trás podendo fazer isso tudo, e nesse ponto só tendo os especialistas para poder dizer, né, o que a gente na verdade, o Tarô Oscar vem por causa do Taroflix, né? Porque a gente faz a discussão do tarô e fala de filmes e cinema e música que a gente ama. E é bom ter essa complexidade dentro da live, onde eu e Fernanda somos os leigos, que só o coração, né, o olho, para ver o filme e sentir, e trazer você, né, Suzana, e o Caio, para nos falar da parte técnica, do outro olhar, né? Então foi muito bom. Nós fizemos um bom bate-papo, né, contando com a experiência e a expertise de vocês dois. Mas eu acho assim, que essa coisa do sentimento e do que o filme desperta, eu acho ele muito fundamental. Né? Porque eu acredito muito nisso, né? A obra, quando ela termina, ela não pertence mais ao autor da obra, né? Ao artista, ao pintor, ao cineasta, ela pertence a cada um de nós. E cada um de nós três recebe de uma maneira diferente, né? Somos pessoas diferentes, com repertório, com histórias de vida. Então, esse renascer de cada filme com essa discussão que é riquíssimo, né? Porque não se encerra aqui. Então, eu acho maravilhoso, é uma oportunidade incrível a gente poder fazer. O cinema, ele nos dá a oportunidade de encher a gente de uma energia. Você sai de uma sessão de cinema com aquele filme dentro de você. Eu vi Amor Sublime Amor, eu saí apaixonado. Então, assim, o cinema ele consegue te trazer isso. Ou uma reflexão, como Ataque de Cães, como A Filha Perdida, para você pensar. Então, o cinema é vida, né? É vida, a vida imita a arte imita a vida. Enfim. É tudo num balaio só. Muito bom. Um beijo. Muito obrigada. Né, no teu coração, Suzana, muito obrigada. Gratidão profunda de estarmos juntas aqui. Né? Um beijo no teu coração, Gil Moura. Muito obrigada também. Então, obrigado a todos que participaram com a gente na live. A todos, gratidão para quem vai assistir hoje, para quem vai assistir depois. Né? E depois a gente também compartilha isso com todos que participaram. Tá joia? Um beijo grande. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite, Su.